Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia e, na verdade, bem-vindos à nossa primeira aula de ecologia. Pessoal, eu decidi iniciar os estudos de ecologia a partir da questão do desequilíbrio ambiental. Porque esse é um dos principais focos do Enem, né? Para a prova do Enem, a gente precisa entender bem como funciona, né, o meio ambiente, o que está acontecendo de errado com ele. Geralmente são questões antropológicas, né, o homem causa desequilíbrio ao meio ambiente. E, além disso, a gente precisa entender também o que a gente pode fazer para melhorar, né, para evitar que esses problemas continuem acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas ambientais hoje em dia é a questão do aquecimento global. E, pessoal, o que a gente precisa entender bem é que, na verdade, o aquecimento global ele é uma complicação de um fenômeno natural, que é o efeito estufa, tá? Então, gente, assim, lembrem disso. Em primeiro lugar, efeito estufa é um fenômeno natural, tá? E o aquecimento global é uma situação que acontece em função do agravamento do efeito estufa, né? Ele é antropogênico. Antropogênico. Dizer que algo é antropogênico significa dizer que ele foi gerado pelo homem, esse problema, né? Então, vamos entender mais ou menos o que acontece. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito causado por determinados gases, né? Entre eles a gente tem inclusive o vapor d'água, o gás carbônico, o gás metano, que é o CH4, vários compostos nitrogenados e assim por diante. Existem vários gases que são gases de efeito estufa. O que esses gases fazem? Gente, eles se acumulam, tá, na atmosfera e eles permitem a passagem da radiação luminosa. Toda a radiação, né, que o Sol emite consegue passar por essa camada de gases de efeito estufa, que está indicado aqui em laranjinha, e conforme ele vai passando, ele vai aquecendo a atmosfera. Então, o que vai acontecer? Quando essa radiação ela atingir a Terra, que está aqui, Terra, tá? Ela vai ser refletida. Só que ela vai ser completamente refletida. Na verdade, ela até é absorvida, mas bem pouquinho, né? E por algumas substâncias apenas, né? Então, não seria, assim, uma grande quantidade de radiação absorvida pela Terra. A maior parte mesmo, a parte significativa, ela seria completamente refletida. Ou seja, se não houvesse essa camada de efeito estufa, toda a radiação emitida pelo Sol, ela seria emitida, né, pelo Sol, ela atravessaria a atmosfera terrestre, mas ela também seria refletida, ou seja, ela iria embora do planeta. Graças a essa camada de gases, a gente consegue reter um pouquinho dessa radiação. E é essa retenção aqui, esse pouquinho de calor que não vai embora, que consegue manter a atmosfera aquecida. A temperatura média do planeta é ali aproximadamente 15 graus Celsius. Ai, Andressa, mas eu sou de Porto Alegre também, que nem tu, e aqui hoje tá 8 graus, tá frio pra caramba. Como é que tu tem a cara de pau de me dizer que é 15 graus no planeta? Pessoal, 15 graus Celsius é uma média global, certo? Existem estudos e existe inclusive uma hipótese que é a hipótese da Terra bola de gelo, né? Que diz que se não houvesse esses gases do efeito estufa aqui, segurando, retendo esse pouquinho de radiação a mais, né, impedindo que a gente perca muita radiação, a Terra não estaria em 15 graus. A Terra estaria em menos 18 graus Celsius. Ou seja, ela seria realmente uma bola de gelo, né? E provavelmente a vida não existiria, pelo menos não na forma que a gente conhece hoje em dia, porque a Terra seria muito fria para isso, tá? Então não se esqueçam que isso aqui são médias, tá? Médias globais. 15 graus Celsius é uma média da temperatura que tem em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Londres, enfim, qualquer lugar do mundo, né? Então, tu faz uma média das temperaturas e é isso que a gente tem para o planeta. Então, isso graças a essa camada de gases de efeito estufa, tá? Que eu vou começar a abreviar para vocês. Vocês vão ver eu dizendo GE, né? Gás de efeito estufa. E isso é bom, porque isso mantém a temperatura da Terra em 15 graus e é o que mantém condições favoráveis para a vida. Então, o efeito estufa, legal.
é um fenômeno natural. Agora, o aquecimento global, não. Eu falei para vocês que ele é antropogênico. O que acontece? Desde lá a Revolução Industrial, né, é um tempinho depois, a gente tem queimado muito combustível fóssil. Né? O que é o combustível fóssil? Né? Vocês com certeza já ouviram falar em petróleo, né, gás natural, enfim, são substâncias que a gente utiliza, né, como fonte de energia e que acabam poluindo o ar. Tá? Por exemplo, o que é a gasolina? A gasolina é um combustível que a gente utiliza no carro e que serve para que a gente consiga fazer o carro andar. Né? O carro precisa de energia e a energia vem então do petróleo, que é a matéria-prima para fazer a gasolina. Né? Então vamos de novo. Gasolina, tá? Cede energia, portanto, para o carro andar e ele é feito a partir de um combustível fóssil chamado petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é um composto orgânico, né? Ou seja, ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio na composição química, e que ele estava armazenado há milhares e milhares de anos na litosfera. Né? A gente sabe que o carbono ele existe na litosfera, na atmosfera, na biosfera, né? no corpo dos seres vivos, mas ele estava lá na litosfera, ele estava abaixo do solo, né, há milhares de anos. A partir do momento em que a gente tira o carbono da atmosfera, né, da litosfera, a gente tira o carbono da atmosfera, que estava aprisionado lá dentro do petróleo, utiliza ele como gasolina e queima essa gasolina. O que acontece? Esse carbono orgânico, ele acaba se transformando em, dentre outras coisas, né, gás carbônico. Ou seja, a gente estava tirando um carbono que estava armazenado na litosfera há milhares de anos e jogando ele na atmosfera. Né? Ou seja, a gente está sobrecarregando, né, um reservatório natural de carbono que é a atmosfera. Se antes tinha uma quantidade X de carbono, hoje tem muito mais. Né? Então, hoje a gente tem muito gás carbônico na atmosfera. O que significa que essa camada de gases está ficando cada vez mais forte e ela está retendo cada vez mais radiação. A nossa perda de radiação para a atmosfera está sendo mínima. Tá? Então, desculpa, para o espaço, né? Tá sendo mínima. Então, o que está acontecendo? A gente guarda cada vez mais calor no planeta. E isso faz com que essa temperatura média do planeta tenda a aumentar. Né? Existem estudos que dizem que nós já aumentamos, né, aproximadamente ali 0,2 graus Celsius. Né? Então, existem vários estudos sobre aquecimento global, mas alguns estudos já apontam para esse número, né, e outros ainda maiores. Então, assim, o que isso significa? André, se aumentar 0,2 graus, grande coisa, né? De 15 vai para 15,2. Só que a gente esquece que, por exemplo, para a Terra sair da última era glacial, né, da era do gelo, a Terra teve que aquecer, numa média global, 5 graus Celsius. Então, a gente já está numa era aquecida, né, de 15 graus. A gente não precisaria aquecer além disso, e a gente continua aquecendo, enquanto, né, o natural seria a Terra sempre passar por períodos de aquecimento e resfriamento, aquecimento e resfriamento, aquecimento e resfriamento. O que está acontecendo atualmente é que a gente já estava num período em que a temperatura estava elevada e ao invés dela voltar a baixar, né, para a Terra entrar num novo tempo assim de resfriamento global, digamos assim, a gente continua aquecendo. Lembrando que a diferença entre a era glacial e o que nós temos hoje é de 5 graus Celsius. Então, isso aqui sim é bastante significativo, pessoal. Certo? Então, esse é o aquecimento global. E hoje em dia a gente tem várias provas, né, do aquecimento global. A gente tem, por exemplo, o fenômeno do branqueamento de corais, né, que os corais eles têm um protozoário dentro deles, uma alguinha, que consegue fazer com que eles tenham cores diferentes. Né?
E em função do aquecimento do oceano, essas alguinhas estão morrendo e os corais estão ficando branquinhos, né? Estão ficando sem a cor. A gente está vivendo agora, nessa nossa era, por alguns cientistas já chamada de antropoceno, a gente está vivendo a extinção em massa dos anfíbios, né? Então, várias espécies diferentes de anfíbios estão morrendo em função de um fungo que está se proliferando muito com o aquecimento global, que se chama Chytridium miceto. Então, a situação está bem preocupante, tá? Então, vários estudos estão sendo feitos no sentido de refutar o aquecimento global. Certo, pessoal? Todos os esforços serão bem-vindos. Então, nos próximos vídeos, a gente vai estudar outras questões de desequilíbrio ambiental e a gente vai voltar algumas vezes aqui para o aquecimento global, certo? Um beijãozão para vocês e até a próxima aula.